Fala, gente, você está no Matemática Criativa e hoje a gente vai falar sobre radiciação. Essa é apenas a primeira aula de radiciação, nós teremos ao todo 3 aulas. Nessa primeira aula a gente vai aprender como é que se calcula a raiz quadrada, qual é a definição geral de radiciação e depois a gente vai aprender a calcular a raiz de qualquer índice, qualquer númerozinho aqui, se for 3, 4, 5, 6, qualquer coisa a gente vai aprender a calcular. Na segunda aula, a gente vai falar sobre as propriedades de radiciação. E vamos concluir na terceira aula falando de operações. Eu espero que você entenda, então vem comigo para a gente começar. Sempre que a gente está falando de radiciação, para ser mais específico, de raiz quadrada, tá vendo que esse númerozinho aqui é o 2, eu coloquei de verde porque ele não precisa aparecer, como a partir do terceiro exemplo, e sempre que é índice 2, sempre que esse carinha 2 eu não escrever, ele normalmente não aparece. Sempre que eu estou falando de raiz quadrada, eu quero saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse cara que está aqui dentro. Então pensa comigo aqui na raiz quadrada de 4. Como é que eu resolvo isso? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 4. Você sabe quanto que dá isso. Você com certeza sabe que esse cara vale 2. Mas por que que isso daí acontece? Vamos lá. Você consegue enxergar que 2 elevado ao quadrado, a esse carinha que está aqui fora, é completamente igual a 4. Que é o cara que está dentro. Porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4, eu posso falar que a raiz quadrada de 4 vale 2. Muito confuso? Olha para o próximo exemplo. Quanto que dá a raiz quadrada de 36? Eu sei que você também já sabe. Então eu só vou escrever direto, tá? 6, beleza. Por que que isso acontece? Porque eu posso falar que o 6 elevado ao quadrado é igual a 36. 6 vezes 6, 36. Ok? Você precisa lembrar de potência. E quanto que dá a raiz quadrada de 25? Você também sabe que esse cara vale 5. Por que que vale 5? Vamos lá, mesmo pensamento para a gente acabar essa primeira parte. Porque 5... ok? Elevado a quem? Não tem ninguém aqui. A gente sabe que sempre que não tem ninguém, tem esse 2 aí. Elevado ao quadrado é igual a 25. Tranquilo? Então a gente já sabe calcular a raiz quadrada de qualquer número. O problema é quando é muito grande. Quando for muito grande que a gente não conhecer, a gente vai aprender na segunda parte dessa aula. Mas por enquanto a gente já sabe pelo menos qual é a ideia de raiz quadrada. Como definição geral, a gente precisa expandir essa ideia para quando esse númerozinho aqui for outra coisa. E quando ele for 3, como é que eu calculo? E quando for 4? E se for 5, 6, 7, 15? Como é que eu vou calcular isso? Vamos lá. Eu vou falar que a raiz enésima, é assim que eu vou ler. Raiz enésima de A é igual a B. Sempre que... eu vou deixar assim para vocês, ok? Sempre que, ou C somente C, eu vou poder falar isso aqui, ó. Se esse B elevado a esse N resultar em A. Então, sempre que B elevado a N for igual a A, eu vou poder falar que raiz enésima de A é igual a B. Vê se não é a mesma coisa que estava acontecendo aqui. Quanto que é a raiz quadrada de 4? Dá 2. Por quê? 2 elevado a 2 dá 4. Raiz quadrada de 36. 6, que seria o nosso B, elevado a 2, que é o nosso N, dá 36, que é o nosso A. Então essa ideia aqui é a mesma que a gente usou aqui em cima. Só que em cima, esse N era sempre igual a 2. Importante falar sobre o valor de N. N, ele precisa ser um número natural, por definição, desde que esse N seja maior ou igual ao que? 2. Vamos pensar só por que ele não pode ser 1
nem zero. Lembra que natural começa em 0, 1, 2, 3 e por aí vai. N não pode ser zero. Quanto que daria b elevado a zero? B elevado a zero é igual a 1. Então, b elevado a zero, independente do valor desse b, se b é diferente de zero, vai dar sempre igual a 1. Então, faz sentido eu falar que raiz de zero de a é igual a b? Não, porque esse a precisa ser 1 para isso existir. Então, a raiz não pode ter índice zero. Outra coisa, quanto que dá b elevado a 1? Isso aqui é igual a b, qualquer número elevado a 1 dá sempre ele mesmo. Para que eu vou desenhar a raiz de 1 desse número, se qualquer número elevado a ele mesmo, qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo? Raiz de 1 de a vai dar a, raiz de 1 de 5 vai dar 5. Então não tem sentido também a gente escrever a raiz de 1. Então esse n precisa ser sempre, sempre, sempre de 2 para cima. Tranquilo? Vou pegar o apagador aqui. Apaguei para a gente continuar. Vamos entender o nome de cada coisa. Esse nzinho aqui, ó, eu vou dar o nome dele de índice. Ok? Então, esse n é o nosso índice. Então, eu posso falar raiz de índice n de a, ao invés de falar de raiz enésima, raiz de índice n de a. Esse a, eu vou ter um nome para ele também. Ele é o nosso radicando. Ok? Nosso radicando é quem a gente quer tirar a raiz. E o b é exatamente a nossa raiz. Então, só para dar nome para cada parte, índice, radicando e a raiz. Tudo bem essa definição? Tranquilo? Então, vamos lá. A gente consegue só pela definição descobrir ali quanto que é a raiz cúbica de 8. Agora, a gente não... Isso aqui não é mais um mistério para a gente. O que eu quero saber é qual é o número que elevado a 3 vai dar 8. Pensa no 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu posso falar que 2, que isso aqui vai dar 2. Por que que eu posso falar que isso é igual a 2? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. E existe uma propriedadezinha que eu prefiro falar agora logo, que diz o seguinte: 2 ao cubo é igual a 8. Então, no lugar do 8, a gente sabe que pode botar 2 ao cubo. Isso aqui eu posso desenhar assim, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo. Tranquilo? Existe uma propriedade que diz isso aqui pra gente, ó. Sempre que eu tenho índice e expoente dentro da raiz igual, eu posso cortar. Eu tiro o cara que está dentro da raiz. Então isso aqui fica igual a 2, que é o nosso resultado. Por enquanto, segura essa informação. A gente vai falar um pouco disso, vai falar mais disso na parte 2 dessa aula, na parte 2 de radiciação, no próximo vídeo. Só que é algo importante pra gente. E quando eu não consigo pensar em qual é o número que elevado ao nosso índice está o radicando? Por exemplo, qual é a raiz quarta de 81? Fica um pouquinho mais difícil, né? Mas vamos lá, sempre que você não sabe calcular, se você não souber calcular, faz isso aqui, ó. Fatora. Ok? Não sabe calcular? Fatora que vai dar certo. Vamos lá, 81 fatorando. 81 dá por 2. Vai dar por 2 não, desculpa. Já estou com isso na cabeça, estava fazendo outro exemplo. 81 não dá por 2, vou tentar por 3. Dá por 3, aí vai dar 27. Dá por 3 de novo, vai dar 9. Dá por 3, dá 3. Dá por 3, dá 1. Repara que eu não estou te explicando como é que fatora. Um macetezinho pra gente. A gente pode escrever
Esse 81 como sendo 3 a quarta, e aí fazer daquele jeito que a gente já sabe, assim, ó. Isso aqui é 3 elevado à quarta potência, porque ele está aparecendo 4 vezes. Então eu posso falar que a raiz de 81, a raiz quarta de 81 é igual a raiz quarta de 3 a quarta. E aí fica fácil pra gente, né, descobrir que eu posso cortar esse cara com esse cara e o nosso resultado dá 3. Só que tem um jeito mais fácil ainda. Fatorei, não escreve isso aqui, faz assim, a cada 4 números iguais, sai um deles de dentro da raiz. Então, ó, a cada 4 números iguais, sai um deles de dentro da raiz. Quanto que é a raiz quarta? Sobrou alguém? Não sobrou ninguém, então dá 3. 3 vai para lá. Ficou confuso? Olha aqui para o 216. Quanto que é a raiz cúbica de 216? Eu não sei, se eu não sei o que eu vou fazer? Fatorar. 216 fatorando. Dá por 2? Aí esse cara aqui dá 108. Dá por 2? 54. Dá por 2? 27. Dá por 3? 9. Dá por 3? 3. Dá por 3? 1. Fatorei. O macete diz pra gente que a cada 3 números iguais, sai um deles de dentro da raiz. Então, ó, 2, 2 e 2. Saiu 2 de dentro da raiz. Mas aqui ainda tem, ó, 3 números iguais. 3, 3 e 3. Saiu quem? Saiu 2? Não, vai sair o 3. A cada 3 iguais, sai um deles. Nosso resultado aqui, eu posso falar que é 2 vezes 3. É só multiplicar todo mundo que saiu. Que é igual a 6. Se você fizer 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Tá confuso? Eu vou fazer nesse exemplo aqui, só que eu vou fazer ele no rascunho. Olha aqui. 36. Fatora o 36. Dá por 2, dá 18. Dá por 2, dá 9. Dá por 3, dá 3. Dá por 3, dá 1. Eu quero saber a raiz quadrada a cada 2. Sai um deles a cada 2. Sai um deles, 2 vezes 3, 6. Achamos. Faz para o 16. Quanto que é a raiz quadrada de 16? Dá 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. A cada 2 deles, saem deles, a cada 2 iguais, saem deles. 2 vezes 2, 4. Você sabe que a raiz de 16 dá 4. Então isso vai dar sempre certo. Se você sabe o resultado, já coloca direto. Se não sabe, fatora. Fatora que vai ser alegria. Tudo bem? Vou apagar esse rascunho para a gente continuar a pensar. Vamos lá. Quanto que dá a raiz quadrada de 8? Raiz quadrada de 4 dá 2. Raiz quadrada de 9 dá 3. 8 está ali entre 4 e 9. Então é 2, vai arriscar? É alguma coisa entre 2 e 3, mas tu vai arriscar? Não dá número exato, não vai dar bonitinho. Vai dar um número irracional, então você não vai conseguir achar. Pelo menos não exatamente. Mas tem como a gente pensar em fatorar. Sempre que você não sabe, você fatora. Vamos lá. 8. Fatorando 8. Dá 2, 4. 2, 2. 2, 1. Eu não quero raiz quadrada a cada 2 números iguais. Sai um deles de dentro da raiz. Tudo bem? Cada 2 iguais sai um deles de dentro da raiz. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Esse 2 saiu da raiz. Esse 2 saiu da raiz.
E o que acontece com esse cara aqui? Eu vou até escrever esse 2 aqui de verde, porque ele saiu verde. E o que acontece com esse cara aqui? Ele não sobrou? Volta com ele para dentro da raiz. Fica a raiz de 2, que seria esse carinha aqui que sobrou. Então, nosso resultado é 2 raiz de 2. Tranquilo? Tudo bem? Olha para cá. Raiz de 32. Eita, invadi aqui. Raiz de 32. Dá por 2, 16. Dá por 2, 8. Dá por 2, 4. Dá por 2, 2. Dá por 2, 1. A cada 2 números iguais, saem deles da raiz. Esse cara aqui saiu. Esse cara aqui saiu. Então, quem saiu da raiz foi 2 vezes 2. Vai sair o 4. E dentro da raiz, sobrou esse 2. Então, bota ele aqui dentro. Quatro raiz de 2. Tranquilo? Para a gente terminar, quanto que ficaria a raiz de 8 mais a raiz de 32? Raiz de 8 a gente sabe, é 2 raiz de 2. Mais a raiz de 32 a gente também sabe, é 4 raiz de 2. Como é que eu somo isso? 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2. É como se o raiz de 2 fosse um x. Quanto que é 2x mais 4x? Não é 6x? Então, 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2. Seria 6 raiz de 2. Então, como que eu vou somar ou subtrair raízes iguais? Se tem mesmo índice e mesmo radicando. Basta você somar ou subtrair o número que está multiplicando essa raiz. Tranquilo? Tudo bem até aqui, gente? Então, a gente vai parar essa aula por aqui. A gente vai se encontrar no próximo vídeo falando de propriedade de radiciação. Então, gente, essa foi a nossa aula de radiciação. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Peço para você clicar no gostei, compartilha o canal, se inscreve no canal e continua com a gente. Tá? Pode também me adicionar lá no Instagram, @MauricioLeite, MauricioPLeite, @MauricioPLeite. Eu vou deixar na descrição. Qualquer dúvida, é só você bater foto da questão e me enviar, que assim que eu puder, eu vou estar te ajudando. Tá bom? Continua com a gente e vem comigo.